Saúde a todos com a paz do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 9. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo de número 10. Jó 9, do 1 até o 10. Tá? Vou fazer a minha leitura aqui na Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje. Nos diz assim o texto bíblico. Então, em resposta, Jó disse: Eu sei muito bem que as coisas são assim. Mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com razão? Quem se atreve a discutir com Deus? Ele pode fazer 1000 perguntas e ninguém é capaz de responder. A sua sabedoria é profunda e o seu poder é grande. Quem pode desafiá-lo e vencer? Sem aviso ele muda de lugar os montes e na sua ira os destrói. Deus manda terremotos e o chão treme. Ele abala as colunas que sustentam a terra. Deus dá ordem e o sol não nasce. Ele apaga as luzes das estrelas. Deus sozinho estendeu o céu. Ele pisou sobre as costas do mar. Deus criou as estrelas em grupos, a Ursa Maior, as 3 Marias e as 7 Cabrinhas. E fez também as estrelas do sul. Deus fez coisas grandes e maravilhosas e os seus milagres não têm fim. Palavra poderosa, né? Se nós pegarmos o versículo de número 10, Deus faz coisas grandes e maravilhosas e os seus milagres não têm fim. Louvado seja Deus por esta palavra que nós acabamos de ler. Amém? Então, na aula passada, nós vimos o capítulo 6 e o capítulo 7, em que Jó, né, na estrutura da Bíblia Plenitude ali que eu estou usando, ele entende ali um único capítulo que aborda, então, essa temática, né? Jó justifica as suas queixas. Né? Então, a gente está agora naquela segunda parte do livro, em que nós estamos tendo os diálogos com Jó. Né? Então vem um amigo, faz um discurso, e aí entra Jó, responde aquele discurso. Vem um outro amigo, faz deveras considerações, e aí Jó então toma a palavra e responde aquele discurso. Tá? Nós vimos que esses discursos, vamos pensar, né, igual eu falei na aula passada, estamos em um tempo de eleição como se fosse um debate. Tá? Então é algo ali, de certa forma, caloroso, expondo as suas, o pensamento de quem está fazendo o discurso, né, dos amigos. E aí, na outra parte, então tem a réplica. Aí Jó fala, olha, você falou isso, tal. E aí ele faz as considerações, né? Em grande parte refutando aquilo que os amigos têm como premissa. Né? Então, qual que é a premissa principal que a gente está tendo aqui? É que Jó era um pecador, ele estava sofrendo ali por conta dos seus pecados, é assim que funcionava. Tá? O ímpio ele sofre a mão de Deus, o justo não. Tá? Então ele agora rebate essa ideia porque ela é a que é defendida, coloca ele numa categoria que então ele não tá, ele não é um ímpio, não tem pecado, tá? Então é isso que nós vemos aí nesses diálogos, nessas respostas, né? Nessas réplicas, pensando no cenário político que a gente está vivendo agora, perto de eleição, que a gente vai ver muito isso agora, tá? Então, capítulo 8, nós vamos ver então Bildade refutando as palavras de Jó e justifica a Deus, tá? Então o que Bildade faz? Ele muda, né, a conotação das palavras que foram pronunciadas lá quando nós lemos em Jó 6:26, né? Que estava lá em Jó 6:26. Será que vocês querem criticar o que eu digo? Querem tratar as palavras de um homem desesperado como se elas fossem vento? Né? Então, lá nesse versículo aqui que nós lemos, o 6:26, nós vemos
né, Jó ali dando essa conotação ali, né, como as razões do desesperado são como um vento, né? E aí o que o Bildad faz? Ele, vamos falar assim, ele pinça esse comentário de Jó e agora então ele vai reforçar a tese dele, vai usar aquela frase para como uma base para o discurso dele, para confrontar, né? Então é como se que ele pegasse aquela frase que nós lemos agora no versículo 6:26, né, que fala as razões dos esperados são como o vento, e aí que Bildad fala, né? É esse texto aqui que eu transcrevi aqui como se fosse numa linguagem de hoje, né? Ele fala, não, é isso mesmo, Jó, né? Tudo que está pronunciando aí são como um vento impetuoso, né? O que seria esse vento impetuoso, né? É um vento que está cheio de ar quente, né? Então ele usa o elemento que Jó usou ali para se defender, para falar, refutar aquelas acusações, refutar aquele discurso, e aí eles aproveitam então essa mesma, vamos falar aqui, o elemento vento, né? E aí então agora ele pega isso e faz essa consideração em cima aqui, tá? Falando, não, é isso mesmo, né? Essas palavras são como um vento impetuoso, tá cheio de ar quente, tá? Bildad, né? E ele então, vamos, né, recapitulando sempre, né? Eles têm uma teologia em mente, ele sempre vai defender aquela teologia, tá? E o que ele reforça então agora, né? Só relembrando a teologia que eles falam, é que o que eu comentei lá nos slides passados. Não, o ímpio ele sofre a consequência do pecado dele. O justo não tem como o justo ali, ele tá padecendo, tô padecendo, e vamos usar uma linguagem figurativa, né? Porque ele é santo, não tem nenhum pecado, não existe isso, tá? Tá pagando, é o pecado, tá? Então, o que Bildad argumenta, então, reforçando a tese, a teologia que ele acreditava, que ele defendia, tá? Que Deus jamais iria distorcer a justiça, tá? Então, novamente, baseado, né, naquela teologia, ele fala, olha, Jó, não tem como escapar. É fruto a consequência do pecado que você e seus filhos cometeram, tá? Não tem outra, né, igual uma linguagem popular que nós utilizamos hoje, né? Não vem com esse papinho pro meu lado, não. Isso, tá? Porque estava bem consolidado esse conceito aí que eles tinham naquela teoria. Nos versículos 4 e 6, o que nós vemos? Nós vemos a presunção, né, de Bildad, tá? Essa presunção ela está evidenciada pelo uso excessivo do se, né? O se condicional. Então, se nós pegarmos lá, o que ele fala? Se teus filhos pecaram contra ele, aí ele faz umas considerações. E aí ele usa, né? Se tu buscardes a Deus, no versículo 6. Se fores puro e reto, tá? Então, nós vemos esse condicional que ele está usando, né, enfatizando ali, então, o seu discurso. No primeiro momento fica muito claro que Bildad, que ele só está ali, vamos falar, aquela expressão que nós usamos muito, olhando dentro da caixinha. Tá? Então ele está ali defendendo a ortodoxia da doutrina dele, lá que ele acredita, da teologia, e ele esquece de um ponto principal de deixa eu olhar com os outros olhos aqui, tá? Olhar com aquele olhar que é comum, né? Algumas a gente conversa, já falamos muito isso em escola dominical, enfim, em ministração a gente escuta muito isso, é se colocar no lugar do outro, sentir a dor que aquela pessoa está sentindo, né? Imaginar você naquele lugar, tá? E os amigos dele não estavam fazendo isso, né? Então
eles estavam tão olhando só para a caixinha, que eles estavam deixando de lado esse lado humano, esse lado, né, de verdadeiros amigos, e ver que de fato Jó estava passando por uma dor inigualável, enfim. Qual que é o conselho que Bildade dá? Ele sugere fortemente, né, que Jó buscasse a Deus, que então a sua prosperidade seria retornada, tá? Era a melhor saída, em vez de no discurso dele, ele lá do versículo 7, o que Jó ele usa, né? O versículo 7, 21, ele fala assim: por que não perdoas o meu pecado e não apagas a minha maldade? Logo estarei na sepultura, tu me procurarás, mas não existirei mais. Né? Então, o que ele está querendo falar? O que ele estava querendo falar aqui, Jó? Né? Que continuasse daquele jeito, enfim, ele não suportaria, né? Ele iria morrer, e aí, numa figura de linguagem, né? Deus não encontraria mais ele vivo, ele já estaria na sepultura. Então a gente vê muito isso, né? Que esses discursos eles têm muita questão vamos até falar da réplica, né? Então novamente aqui, estamos no capítulo 8, estamos agora Bildade tecendo comentários, mas em muitas ocasiões ele sustentando a sua argumentação com base no que foi falado. Típico quando a gente vê em discurso político. Ah, mas você disse que foram feitos 300 milhões em investimentos, quando na verdade não se aplicou nem 100 milhões. Né? 200 foram doados para... chegou-se à conclusão, investigação, que foram desviados para outra secretaria. Então fica usa a palavra que o candidato fala, e aí dentro dela se faz um novo discurso, faz considerações. Então aqui é a mesma coisa. A Bildade ele está usando uma frase, um ponto que Jó colocou lá no capítulo 7, ele traz a memória, então agora faz essa base para o novo discurso dele, para refutar, então para enfatizar, falou, olha, você tem que buscar Deus, tá? E aí ele vai devolver sua prosperidade, e pare com esse discurso que Deus não vai te encontrar mais vivo porque você vai morrer por conta, né, que você não vai suportar a dor, tá? As palavras puro e reto que Bildade usa, pegando a essência lá no grego, comparando, são aquelas mesmas que curiosamente foram utilizadas por Deus lá nos capítulos iniciais, quando estava ali no discurso com o inimigo. Né? Então, qual que era a abordagem? Não vê, meu servo Jó? É puro, é reto. Então, essa mesma... A mesma raiz, aqui a mesma frase que quando Bildade usa, nesse sentido de puro e reto, é a mesma que a gente viu lá no comecinho, no capítulo 1 e no capítulo 2, tá bom? Nos versículos 7 e 8, né, até coloquei aqui, né, spoiler, né, a gente conhece muito bem a história de Jó, e a gente vê que num desses conselhos, tá, acaba antecipando o que de fato aconteceria, tá? Que o último estado, tipo assim, se ele obedecesse, se ele se arrependesse, se ele, né, se consertasse na presença do Senhor, indo por essa linha que ele estava defendendo, enfim, o último estado de Jó cresceria em extremo, tá? E aí, antecipando lá o capítulo 42, que nós vamos chegar lá muito em breve, nós vemos que de fato aconteceu isso. Só que não dessa maneira que Bildade colocou que deveria acontecer, que deveria ir lá e pedir perdão. Não, nós vimos que foi uma aprovação e Jó saiu vitorioso e de fato recuperou tudo. Né? Mas não precisou se arrepender, não precisou pedir perdão, porque isso não estava em jogo nessa situação, nesse personagem, tá bom? Então, se concretizou, mas de uma forma ali inesperada, dado
ao pensamento que Bildad, quando ele fez, ele teceu esse comentário, tá? Então, aconteceria não do jeito que ele imaginava, tá? Os antigos ali, tá? Eles tinham, vamos falar assim, as suas, né? Até desenhar aqui, né? As suas raízes, tá? Muito ancoradas, né? Ali na sabedoria do passado, tá bom? E aí, até interessante que quando a gente acaba, vamos falar assim, examinando o livro, entendendo o tipo de estudo que a gente faz, né, na escola dominical de cada livro, nós chegamos à conclusão que, olha, engraçado é que o livro ele acaba sendo como que eu posso utilizar uma expressão aqui? Ele acaba sendo como se fosse um choque de realidade. Essa é a melhor expressão. Um choque de realidade para os tradicionalistas, tá? Porque isso vai ser o que, vamos falar assim, o grande choque, o grande finale da história de Jó. Tá? É como se no final do capítulo 42 a gente chegasse lá e juntasse os três amigos de Jó e falasse, então, qual que é a conclusão que a gente vai chegar aqui? Sabe qual que é a conclusão que a gente vai chegar? Que vocês estão baseando numa teologia teológica, estão defendendo muito um argumento que não é bem assim, tá? Deus, ele trabalha de formas inexplicáveis e aqui está um exemplo, né? Pensando lá no final, no capítulo 42. Ah, não, porque sempre é assim, vai ser provado porque está em pecado e vou lá. Então, né, caiu vamos falar assim, por terra, caiu muitos pontos percentuais aquela ideia que não, 99,99999% é assim, tá? Então, o que né, naquela até poderia ter colocado aqui, né, como tradição da época, né? Tradição da época. O Bildad, ele respeitava então muito a sabedoria dos antigos. Então imagina aquele isso eu vejo, né, como parte, né, do que acontece no nosso dia a dia, né? Nessa pandemia que nós estamos vivendo, as minhas aulas elas se tornaram online, né? Isso da pós. E fica evidente quando você vê que a gente tem professores e professores, tá? Isso não é uma crítica para os mais idosos, né? É uma realidade, até eu mesmo. Talvez vai chegar um determinado momento que uma tecnologia ou um determinado produto eu vou me atrapalhar, não vou ter uma desenvoltura que uma criança, que a Leandra vai ter, que, né, vamos pegar a galerinha nova ali da igreja, o Júnior, o Vitão, porque estão uma galera nova, tudo novo, né? Eu me falo, principal, vou dar um exemplo mais restritivo, o jogo. O jogo é uma coisa que eu me perco demais, não entendo. E eu vejo os meninos jogando ali, seja no videogame, tem uma desenvoltura, sabe todos os comandos. Ixi, quando eu pego um jogo assim, for muito, eu me atrapalho todo, tá? E aí linkando lá com a escola que eu estava falando, então a gente vê muito isso, vê professores que têm uma desenvoltura muito grande, com dar uma aula online, com os recursos, e outros que já da sua idade, já estão há 30 anos lecionando numa sala, né? Pegaram o advento aí da modernidade já
numa idade avançada, então se adaptando, mas você vê que não tem aquela desenvoltura, tem aquela dificuldade, muita tecnologia acaba deixando eles um pouco apreensivos, tá? Então, o que Beldade, tá? Ele fazia o que? Ele respeitava muito a sabedoria dos antigos e dos contemporâneos ele desprezava, tá? Então, fazendo essa associação que eu falei para vocês, vamos pensar em tecnologia que surge muito rápido e cai na graça dos jovens aí, é como se ele falou, não, isso aí não vai para frente, isso não funciona, tá? E você vai ver que ali esses jovens aí, né, igual eu citei aí, desenvolvendo, trabalhando com aquilo de uma forma muito, muito automática, muito transparente, tá? Porque tinha então né, eu vou utilizar a terminologia aqui, mas entre parênteses, né, tinha o tal do pré-conceito, tá? Não, é assim que funciona, tá? Não, os jovens, os antigos, a sabedoria, então descartava qualquer, vamos supor que um jovem ele tivesse uma ideia, algo que não, olha, nunca ninguém pensou isso. Dificilmente seria catado, porque tinha essa premissa que a sabedoria ali estava de posse dos mais antigos, tá? Então, era isso. A sabedoria acumulada era mais valiosa do que aqueles que acabaram de nascer. Vulgarmente, quem acabou de sair das fraldas, quer dar algum conselho para mim? Então, eles não aceitavam muito. Então, Bildade, ele usa muitas metáforas da natureza, tá? Então, qual que é o propósito que ele usa essas metáforas? É justamente para enfatizar o conceito então que ele tinha, que era defendido naquela época, que Deus castiga apenas os maus e sempre recompensa os retos, tá? Qual que era o grande problema nesse pensamento de Bildade, tá? Era simplesmente focado ali no efeito. Tá passando provação, é pecado. Tá? Então esse era o grande problema. Mas pode ser que não seja. Não existe isso. Tá sofrendo? Tem pecado aí. É assim que funciona. Tá? Então esse era o problema de ele tá fechado no conceito que sempre era então ali a questão do efeito, tá? Olhava o final e falava, não, é isso, tá? Não abria nenhum leque, falou, não, pode ser que Deus está trabalhando, Deus tem um propósito, né? Não. Tem pecado. Jó tem pecado, seus filhos têm pecados, ele está passando isso por conta dos pecados que ele cometeu, tá? Falando de metáforas, né? A gente vê agora uma metáfora aqui da teia de aranha, tá? E a gente pode pensar, né? Pode associar que Jó ele confiava, né? Nos seus bens materiais, seria algo tão duradouro quanto uma teia, tá? Este ali era o pensamento de Bildade, tá? De Bildade em relação aos bens ali, essa parte de bens materiais que Jó possuía, enfim, tá? E aí, aos longos dos versículos que nós acabamos de passar ali, daquele bloco do 11 ao 22, nós vamos ver que são utilizados vários exemplos ali de elementos da natureza, tá? Nas suas metáforas. O último, qual que é a metáfora que é utilizada? É utilizado de uma planta bonita, em sua fase inicial, que ela é retirada da terra com as suas raízes, tá? E aí qual que é o problema? Essa planta aqui, ela não, né, e for jogada, você matou a planta, tá?
Você tirou ali, condenou ela à morte, tá? E aí, por que ele faz essa associação, tá? Que esse era o destino do seu amigo, ele estava desfalecendo com o passar do tempo, não tinha, né? Não tinha outra alternativa, falar, vou tirar essa plantinha da raiz aqui e vou jogar de lado, não, logo mais ela se restaura. Não, ela tem que estar plantada, tem que estar fincada no solo, tá? Senão vai morrer, tá? E aí ele enfatizando novamente que era a questão do pecado, tá? E aí, novamente, né? Eu dou um exemplo, né? Eu dou um exemplo e eu argumento sobre aquele exemplo. Qual que é a argumentação que Bildade usava? Numa linguagem popular. Jó, pensa bem. Faz sentido? Né? Acho que vocês estão na memória aquela figurinha bem bacana, né? A plantinha lá, verdinha, toda bonitinha. Jó, faz sentido eu pegar isso aqui, arrancar e destruir uma planta boa? Não faz, né, Jó? Tem algo errado aí, Jó. Tá? Então foi tirado porque só era aparência. Tem pecado embutido. Tá? Então era isso que ele defendia. Não faz sentido arrancar uma planta boa para destruir a planta. Você destrói uma planta que está doente, que não vai para frente, mas uma planta boa? Não faz, né? Já tirou porque está errado aí, ó. Foi desgarrado do jardim de Deus aí por conta do pecado. O pecado está nesse meio. Tá. E aí no capítulo 9, o que nós vemos? Agora, né? Vamos falar a réplica ali, Jó confessando a justiça de Deus e pedindo um alívio para sua miséria, tá? Novamente, os comentários agora que Jó vai tecer é baseado no discurso que ele acabou de ouvir ali de Bildade ali se dirigindo a ele, tá? Em alguns trechos, Jó, ele, vamos falar assim, ele concorda com o pensamento, tá? Um exemplo disso é que, de fato, a teologia a lei da retribuição era forte, era conhecida, era até, vamos falar assim, aceita por Jó, tá? Mas Jó agora ele entra vamos falar assim, numa seara que, novamente, né? Eu entendo que ele estava tentando, de certa forma, ali encurralar os amigos dele naquele sentido. Vem cá, se coloca no meu lugar. Tá? Tô falando que eu não tenho, tá? Mas como que eu vou me justificar com Deus? Tá? E aqui nos versículos 1 e 2, como se fosse uma frase ali, numa linguagem mais popular, é como se ele estivesse falando, tá, como que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com razão? Que era o caso de Jó. Não tenho pecado. Como que eu vou provar isso? Tá? E aqui pensando que ele teria que duelar com Deus, teria que fazer como que eu posso falar, essa prova para com Deus, tá? Nós vemos nos versículos 3 e 7 um uso, né, de um verbo contender, e a gente viu isso muito, né, quando nós estudamos ali o período de Israel. Vamos ver quando a gente entrar em livros mais específicos de Isaías, Ezequiel, essas partes do pré-cativeiro, cativeiro, tá? Oséias, né? Nós vamos ver muito, né, essa expressão, esse verbo contender, tá? Que era um termo utilizado pelos profetas quando referiam ali a Deus, né? Deus tomando uma ação
contra Israel, vamos falar assim, por conta dos seus atos ali, dos seus pecados, tá? Então, em Jó, esse contender que a gente vai ver, né? Acho que, se eu não me engano, o que eu lembro muito de cabeça, talvez esteja errado, né? Essa expressão bastante forte ali em Oséias, tá? Aqui, quando a gente usa no livro de Jó, é também um processo de, né, vamos falar que eu coloquei aqui, litigioso, tá? Entre duas partes, aqui Deus e Jó, tá? Qual que era o grande diferencial aqui, né? O que estava em jogo, né? Até coloquei o VAR aqui, né? A gente tá, para quem gosta de futebol, já falei para vocês que eu não gosto de futebol, mas não tem como você acompanhar as notícias, não ver que o que fala-se muito agora é o tal do VAR, né? Nem sei se escreve assim, tá? VAR. Então, qual que era o dilema aqui que tinha, né, no discurso de Jó? É que Deus era o juiz, mas ao mesmo tempo, né, vamos colocar entre parênteses, era o adversário, porque ele tinha ali que provar, que lutar de certa forma contra, né, porque entendia-se então que Deus estava julgando ele, né? Então, Jó, que ele faz? Ele no momento do desespero, né, ele usa a figura de um juiz, tá? Falou, olha, preciso de um árbitro, né, que venha ouvir o meu caso, venha falar, não, olha, de fato, né, pegando aqui o exemplo do VAR aqui, falou, não, o lance estava errado, não, volta, porque não consegui acompanhar vamos falar assim, a olho nu, não estava os fatos aconteceram muito à frente de onde eu estou, então vamos pedir ajuda, vamos ver o recurso tecnológico, o VAR, vai esclarecer esse lance aqui que estão alegando que era uma falta, enfim, que era pênalti, tá? E aí então ele recorre a esse árbitro que atende essa solicitação dos jogadores, a reclamação, e fala, não, vamos ver direitinho. Tá? Qual que era o pensamento de Jó? Tá? Para ele era impossível, né? E aqui colocando uma escala de 1 para 1000, ele conseguir responder um interrogatório divino. Tá? Então, esse responder aqui, quando você está num tribunal, e ali tem-se uma acusação, e ali você tenta responder aquele interrogatório, tá? Promotor. Tá? Então era isso aqui que ele, vamos agora colocar aqui, agora ele usa como uma figura aqui de linguagem, uma metáfora, o tribunal mesmo, tá? Como que eu vou conseguir responder, vou ter chance de responder esse interrogatório por promotor todo-poderoso, tá? É impossível, né? Eu tenho uma chance a cada 1000, tá? Então, impossível, tá? Jó, nos versículos 8, nós vemos aqui, estende os céus, tá? Isso é uma atribuição, tá? Um fenômeno que é relacionado, associado somente a Deus, tá? Qual que é a ênfase que quer dar? Que Deus ele é soberano, inigualável, e ali falando de combate com possíveis forças do mal, Deus ele é soberano, tá? Novamente, pensando ali em tradições da época, tá? Mais uma vez, ele refuta ali qualquer privilégio, predominância de qualquer outros deuses que alguém poderia referenciar. Não, mas os deuses do mar, né? Que eu coloquei aqui, Ian, tá? Então, quando o Jó ele formula essa frase, essa no versículo 8, né? 9 e 8, vamos
Deus sozinho estendeu o céu. Ele pisou sobre as costas do mar. Tá? Então ele aqui no seu discurso defende a sua fé, falando: Deus é inigualável. Ele está acima de todos os supostos deuses que vocês assim, né? Que a humanidade, vamos pensar assim, acredita que existe. Tá? Então Deus ele é soberano. Tá? Então aqui há uma atribuição, um destaque para a figura do Deus Todo-Poderoso. Tá? Nos versículos 9 e 10, nas linguagens, vamos falar assim, tradicionais, na minha leitura que eu fiz, se vocês lembrarem aí, muda um pouquinho. Tá? Aqui fala: Deus criou as estrelas em 3 grupos. Aqui fala a Ursa Maior, as 3 Marias e as 7 cabrinhas. Tá? No versículo 9. Na minha Bíblia, que agora estou com a Bíblia de Estudo de Genebra, já muda um pouquinho. Aí está com base aí no slide aí que foi... o comentário bíblico, ele usa a versão tradicional. Então fala: quem fez a Ursa, o Órion e os 7 estrelos. Tá? Então o que esses versículos eles estão falando? Eles estão falando da criação divina ali dos céus, das estrelas. Tá? Então ali dá ênfase nessa questão, né? Eu particularmente, eu fico extremamente fascinado quando eu vejo reportagens, vejo vídeos envolvendo galáxias, envolvendo estrelas, envolvendo essas experiências que a NASA faz para Marte. Isso me fascina, me chama muito a atenção, tá? Dado assim, quando a gente imagina a grandiosidade do universo. Tá? Então isso acaba sendo um aspecto que me chama muita atenção. Né? Não tenho o costume muito de ver, de ler, mas acho muito interessante. Tá? O Órion, né? Então a gente já falou aqui, né? São essas estrelas, é uma constelação vista ao olho nu, né? no hemisfério sul. Tá? Seu cinturão é formado pelas conhecidas 3 Marias. Tá? Como lição de casa, eu gostaria que vocês falassem para mim onde no Velho Testamento nós encontramos em outro livro que faz essa mesma referência: o Órion e os 7 estrelas. Tá? Então, lá para frente, em outro livro, vocês vão ver que o autor, o profeta, ele está falando sobre o universo, está falando sobre a criação, e aí ele cita esses mesmos 2 elementos, essas mesmas aqui, né, constelações que nós vemos citados em Jó. Tá bom? Então isso fica como pergunta para a pontuação da presença para essa aula. Tá? Em resumo, tá? É a famosa, o exemplinho lá mais simples que a gente dá do vento. Tá? O vento a gente não consegue enxergar ele a olho nu. Tá? Mas eu sinto ele. Então Deus, não vejo a figura de Deus assim, frente a frente, mas eu sinto ele. Né? Então é isso a ideia aqui que os versículos 11 e 12 remetem para a gente. Nos 13 a 16, tá? Usa o termo soberbos. Tá? Dado, né? Novamente, né? Acho que esses slides aqui eu esqueci de colocar sempre a legendinha lá, a tradição da época. Dado o que se acreditava naquela época, vamos falar assim, as tradições, os conceitos que existiam, quando, né, os estudiosos da Bíblia eles entram a fundo, tá?
e aqui pegam, por exemplo, soberbos aqui, tá, soberbos pode ser soberbos que a gente no português imagina lá, tá? Só que também pode ser uma representação, pode estar associado com Rabá, tá? O que era Rabá? Rabá era um dragão das águas ali, era um ser mitológico, tá? Que as águas estão sendo agitadas, olha, o mar tá aquela tempestade, aquele bramido, aquelas ondas, aquele, vamos, né, colocar aquele tsunami. Isto é obra de Rabá, tá? Então pode ser que essa seja uma referência a Raabe, né? Raabe, que é o equivalente lá quando a gente lê lá no Salmos 87 a Leviatã, que é associado como um grande monstro marinho, tá? Então pode ser que os soberbos aí ele tenha essa associação para trazer esse link aí com essa tradição, com essa crença que existia de Raabe, que então era esse dragão das águas, tá? Nos versículos 17 e 20, tá, nós vemos a afirmação de Jó lá falando que ele quebranta como uma tempestade, tá? Ele previa a variação do Senhor em um redemoinho. Então lá na frente nós vamos ver no versículo 38, de certa forma, assim, vamos falar as ideias aqui interligadas, mas com resultados diferentes. Tá? Então, quando a gente pegar lá no versículo 38, a gente vai lembrar disso aqui, olha, né? Mas no versículo 17 e 20 lá, né? Muito parecido, muito... lembra muito lá de quando a gente estava vendo lá no capítulo 9, as respostas de Jó, né, que ele cita lá o redemoinho, cita, né, que quebra a tempestade. Quando a gente estiver no capítulo 38, nós vamos ver essa mesma ideia, mas ali agora um resultado diferente, tá? Jó, né, felizmente, dado o momento que ele vivia, dada a situação ali, ele acaba, vamos falar assim, culpando o Senhor, né, pelo sofrimento que ele está pagando, pelo o que ele está passando, o castigo, vamos falar assim, sem merecer, tá? Erroneamente, ele atribui isso a Deus, tá? Quando, na verdade, quem que era o causador daquilo? Era o inimigo que Deus permitiu. O que estava em jogo aqui era a fidelidade de Jó, tá? No versículo 21, ele cita, não estimo a minha alma, tá? É equivalente a gente pensar nos nossos dias a expressão, olha, eu não importo comigo mesmo mais, não tem esperança, né? É o famoso, não tô nem aí mais, tá? Nos versículos 22 a 24, tá? Ele então rebate, tá? Vamos até falar assim, bate de frente com Bildade, tá? As alegações ali de Bildade, né? Acusando Deus de destruir justamente os sinceros e os ímpios, tá? Então, isso acaba sendo sempre o ponto crucial. Tanto ele faz, que foi o primeiro discurso que nós vimos, estamos vendo os discursos de Bildade, que eles alegam o quê? Que é a tal da teologia que se tinha como premissa naquela época, que Deus recompensa o justo e julga o ímpio. Tá? Jó bate de frente, falando, não, Deus, ele pode destruir tanto o justo quanto o ímpio. Ponto final. Então, acaba sendo uma expressão que a gente às vezes usa muito, né? Um choque de vaso, né? Porque dois ali estão defendendo uma, agora vem Jó e fala algo totalmente ali que vai de encontro com aquele princípio que eles defendiam, tá? Nos versículos 25 a 28, Jó, qual que é o desejo de Jó, né? Vamos, né? Uma brincadeirinha lá, né?
do gênio, né? Que tinha o gênio lá, tinha a tacinha lá, faz 3 pedidos. Qual que era o pedido de Jó naquela... Se ele pudesse escolher o pedido, né? Vamos fazer uma brincadeirinha aí com o gênio lá da garrafa lá. Quero só um. Eu só quero ser considerado inocente por Deus. Para que se caia essa acusação, tá? Sobre mim, que eu estou pagando por pecados que eu cometi, não confessados, tá? Então ele queria ser inocentado, tá? Novamente, não vamos ter em mente, não vamos dar essa conotação que Jó era um santo, tá bom? Ele só queria que tirasse a acusação, né? Estamos aqui num grande dilema acusativo, e ele queria tirar essa imagem, tirar essa acusação que estava sobre a vida dele ali, que ele estava passando toda aquela provação porque ele havia pecado. E quando não era uma verdade, ele era inocente. Inocente, não estamos falando que ele não era pecador, tá? Inocente, a pessoa ali que pratica a justiça, não sendo merecedor do sofrimento, tá? Nos versículos finais aí, no 29 a 31, tá? Ele usa, né, enfatiza ali a sua dor, enfatiza a sua, vamos até falar assim, indignação, falando que mesmo que se purificasse até ficar satisfeito, Deus poderia lançar ele ao fosso, né? Volta naquele slide lá que ele debateu de frente com os amigos dele ali, que Deus é soberano, Deus pode destruir o ímpio como justo, ponto final, tá? Jó, ele não possui coloquei aqui, um árbitro imparcial entre Deus e a si próprio. Tá? Ele não tem um mediador. Ele não tem lá, né, o que a gente viu lá, aquela figurinha do árbitro, né, com o VAR lá, olha, não tem um árbitro aqui que vai falar, não, vou julgar a tua causa. Deixa eu colocar aqui, defender, olhar, analisar, tá? Não tem ninguém. É ele, Deus, ponto final, tá? E vamos falar assim, essa necessidade, esse diferencial, vai ser um ponto que vai ser a ênfase lá no Novo Testamento, quando a gente vai ver então a figura de Jesus Cristo como um mediador entre Deus e os homens, tá? Então aqui, no livro de Jó, vamos colocar assim, essa deficiência, a gente vai ver ela solucionada lá na frente, na figura de Jesus como mediador, o único, né? Cadê mediador aqui? Mediador. O único mediador entre Deus e os homens. Amém? Então, novamente, desejo uma boa semana para todos. Fiquem com Deus. Por conta que encavalou 2 aulas, então essas aqui eu estou dando 15 dias para vocês responderem, tá? Vocês podem me responderem, não até esse domingo, até o próximo, que daí vocês conseguem se organizar para assistir as 2 aulas. Amém? Fiquem com Deus, uma ótima semana, Deus abençoe a todos.